Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como implementar o padrão de projeto Private Class Data, que é um padrão estrutural. Para que serve esse padrão? Ele serve para proteger o estado de uma classe. Usa-se esse padrão, por exemplo, quando se deseja determinar os valores dos atributos apenas ao instanciar o objeto e impedir que esses valores sejam alterados durante a execução do programa. Então, como podemos fazer isso? O primeiro passo é definir quais são os atributos da classe principal, dessa classe que nós vamos trabalhar, que a gente quer proteger. Uma vez que a gente identificou esses atributos, tira esses atributos dessa classe principal, cria uma outra classe, que é a classe de dados, e nós colocamos esses atributos nessa outra classe de dados. E nessa classe nós encapsulamos o atributo. Então, cada atributo a gente torna ele privado, criamos um método get para cada um desses atributos e não criamos o método set, porque a gente não quer que esses atributos tenham seus valores alterados. Pronto, uma vez com essa classe de dados pronta, voltando à classe principal, ao invés de ter aqueles atributos na classe principal, a gente cria um atributo só do tipo dessa classe de dados. E aí, quando a gente for executar o programa, nós vamos instanciar um objeto dessa classe de dados, e é nesse momento em que nós vamos instanciar esse objeto que nós passamos os valores pelo seu método construtor. Muito bem? Então, nessa situação, na minha classe principal, eu não vou conseguir alterar o valor de um dos atributos, porque para eu conseguir alterar, eu precisaria ter um método set. Ok? Então, eu faço um encapsulamento, aí uma camada a mais de encapsulamento. Ok? Se eu tivesse criado o atributo diretamente nessa classe principal, eu poderia alterar o valor desse atributo, mesmo ele sendo privado, porque está na própria classe. Nesse meu exemplo, não. Eu separei ele, eu criei uma camada a mais de encapsulamento, e eu não vou conseguir alterar o valor desses atributos porque não tem um método set. Então, o nosso padrão de projeto é simples assim, é muito simples. Então, nós vamos ao código para ver como fazer isso. Olha lá. Nós vamos implementar esse padrão num projeto de Unity bem simples, que é o que a gente vem usando nos outros exemplos. Aquilo que for importante e que nós formos alterar vai estar aqui na raiz dos assets, e o que for importante só para fazer o exemplo rodar está aqui dentro da pasta Resources. Ok? Então, o que nós vamos querer no nosso exemplo aqui é separar os dados do nosso inimigo, que a gente chama de NPC, e proteger esses dados. Como o exemplo tem que ser bem simples, então nós vamos trabalhar com um só atributo. Mas imaginem que a gente pode trabalhar com vários atributos dentro dessa classe. Ok? Então vamos lá. Aqui está a classe que faz o nosso inimigo, o NPC, se comportar do jeito que a gente quer que ele se comporte. Ok? Então nós temos aqui, né, dois atributos, o corpo rígido e a velocidade, por exemplo. Aqui dois métodos, o start e o update, que fazem ele se mover. E o que deve acontecer quando o inimigo se sobrepor a algum outro objeto na cena. Maravilha. Vamos supor que a gente queira proteger esse atributo aqui em particular. A gente quer que ele não possa, o seu valor não possa ser alterado em tempo de execução, só quando ele for instanciado. Maravilha? Então, o primeiro ponto seria colocar ele como privado e criar métodos get, só o get para ele sem o set. Mas como eu falei antes, isso não impediria, por exemplo, deixar ele privado aqui, ó. Não impediria, por exemplo, que aqui dentro do update eu pudesse alterar o valor dele para 10, por exemplo. Tá? Porque ele é privado, mas dentro da própria classe eu consigo alterar o valor dele. Então o que a gente tem que fazer? Criar uma outra classe e colocar esse atributo aqui dentro da outra classe. Então eu vou fazer isso agora. Olha lá. Aqui já vai dar alguns probleminhas, né? Porque eu uso a velocidade dentro dessa classe, mas daqui a pouco a gente vai alterar isso aqui. Então o primeiro ponto aqui, pessoal, é criar uma classe que só vai ter os dados do NPC.
Então, eu vou criar aqui, ó. Vou chamar de NPC data, por exemplo, tá? Dados do NPC. Essa classe, ela vai ter todos os atributos, que no nosso caso aqui é um só, mas imaginem que sejam vários atributos, ok? Como eu quero que a velocidade dele seja alterada, né, que esse atributo tenha um valor só quando esse objeto for instanciado, então eu vou criar aqui o método construtor, npc data, ok? Float v, e quando ele for instanciado, aí eu atribuo o valor que eu passar pelo método construtor. Maravilha. Outro aspecto, eu quero que essa velocidade seja, o valor dela seja acessado só para leitura e não para eu atribuir outro valor. Então eu vou criar aqui, ó, public float get velocidade, e aí eu retorno a velocidade dele. Return velocidade. Maravilha? Então, é simples assim. Eu crio essa classe de forma muito simples, permito a inicialização do valor dele apenas no método construtor e só permito o acesso ao seu valor. E aí o que eu faço? Aqui no script NPC, eu coloco lá, ó, NPC data, então dados, por exemplo. Ok? No caso aqui, como o valor eu tenho que atribuir um valor a ele, então o que eu poderia fazer é criar um método construtor aqui, né? Então script npc, por exemplo. E aí eu poderia colocar aqui, ó, dados recebem new npc data, e eu passo um valor aqui, que se for um valor fixo, eu poderia criar o atributo como sendo uma constante já, ok? Mas como o valor a ser passado pode ser um valor variável, então no nosso exemplo eu poderia botar aqui, por exemplo, random.range, um valor entre 5 e 7, por exemplo, tá? Eu estou colocando 8 porque o 8 é exclusivo aqui, exclusive, ok? Então pronto, quando quando o meu NPC data for instanciado, ele vai botar um valor específico para a velocidade dele. E aí quando eu quiser acessar, no caso aqui, por exemplo, é só colocar dados.get velocidade. Opa. Get velocidade, por exemplo. Pronto. Ok? É simples assim. Tá? Esse é o nosso padrão de projeto. Muito simples. Ele é muito simples de se criar, mas ele não é tão simples de se entender o porquê fazer isso. Ok? Esse tipo de padrão a gente só usa quando a gente, como programador, quer criar uma segurança a mais no código para a gente mesmo não fazer coisa errada. Tá? Isso parece uma coisa meio estranha, né? Ué, sou eu que estou fazendo o meu código, como é que eu vou criar algo errado? Quando o teu programa cria proporções muito grandes, é fácil a gente esquecer o que está fazendo e acabar alterando coisa que não deve alterar. Tá bom? Então é para isso. Um primeiro aspecto que eu quero comentar aqui com vocês é o seguinte. Como eu estou usando esse método range de random e ele faz parte do Unity, então na verdade eu não posso utilizar ele dentro de um método construtor. Então aqui, particularmente no caso do Unity, eu teria que trocar ele de lugar para esse método start, ok? Então não poderia colocar ele aqui no método construtor, mas isso é uma especificidade do Unity. Um outro aspecto que nós podemos fazer uma discussão rápida é o seguinte. Vocês podem se perguntar por que eu não crio um NPC data e faço com que o script NPC herde de NPC data. Eu poderia fazer isso e iria funcionar, mas o primeiro aspecto aqui
Na verdade, a discussão é muito longa de quando fazer uma coisa e quando fazer outra. Essa discussão tem a ver com herança versus composição. Apesar de ser longa, a gente pode fazer um resumo aqui. A gente usa herança quando determinamos que uma classe é uma extensão da outra. E usamos composição quando uma classe faz parte de outra. Nesse caso, os atributos encapsulados eles fazem parte da classe NPC, script NPC. Por isso usamos composição. Mas essa discussão vai além desse resumo, ok? Eu sugiro que vocês leiam sobre o assunto herança versus composição, que é bastante interessante. Uma limitação aqui, é claro, é que existem muitas linguagens que não permitem herança múltipla. Então, como o script NPC ele herda de monobehavior, então fica complicado, né? Poderia ser complicado para a linguagem, se ela não permite herança múltipla, eu falar que script NPC herda de monobehavior e ao mesmo tempo de NPC data. Dá para se resolver isso. Tá? É fácil resolver. É só quando eu for criar o NPC data, eu definir que o NPC data ele herda de monobehavior. Tá? Então, em resumo, se eu quisesse muito que esses dados se tornassem herança, eu viria aqui em NPC data, falaria que ele herda de monobehavior. Agora, o script NPC vai herdar de NPC data. Por consequência, se o script NPC herda de NPC data, portanto, o script NPC também herda de monobehavior. E aqui, no método construtor dele, eu teria que passar um valor para o NPC data, né? Porque o método construtor dele exige um valor. Se fosse em Java, eu colocaria super e um valor qualquer, por exemplo, aqui. Tá? Em C#, a gente faz um pouquinho diferente. A gente teria que vir aqui, por exemplo, 2 pontos, base, e aí a gente passa o valor dele aqui. Pronto, ok? E está resolvido. E aí, aqui não teria esse atributo, tá? Porque ele já está herdando aqui. E aqui é só eu usar o get velocidade. Tá? Ok? Vai funcionar exatamente da mesma forma em termos práticos. Tá? Esse get velocidade está na classe Py aqui, NPC data, e vai funcionar da mesma forma. Tá? Não vou precisar desses dados aqui, né? Não vou precisar fazer isso aqui. Tá? Vai funcionar da mesma forma, mas não é isso que se trata esse padrão de projeto. Ok? Nesse padrão de projeto, nós usamos os dados encapsulados por meio de composição. Tá? Por isso que nós fazemos a criação desse atributo aqui. Maravilha? Novamente, por que eu optei... Aí eu tenho que mudar lá de novo aqui, né? Ele não vai herdar de monobehavior coisa nenhuma. Né? Em resumo, por que eu optei por essa forma aqui? Porque, pelo menos conceitualmente aqui no nosso exemplo, os dados, a classe script NPC, ele não está estendendo do NPC data. Os dados, eles fazem parte do script NPC. Eles são uma parte dele. Então, eles compõem o script NPC. Por isso que eu uso esse padrão de projeto como uma composição. Tá? É isso aí. Qualquer dúvida, deixem seus comentários. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.